Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, hoje abordando um tema que é fulcral, né? Que é um tema axial de todos os nossos esforços como buscadores, que é o despertar espiritual. Né? Que variáveis tem esse despertar, quando ele acontece, como acontece, de que forma pode ser favorecido. Nós podemos estudar o despertar espiritual mediante linhas teóricas e práticas. Então, é um tema super desafiador que diz respeito a todos nós, buscadores. E para falar disso, nós convidamos aqui uma pessoa muito especial, que é o Daniel Rezinovski, que é psicólogo transpessoal, com muita experiência, palestrante, escritor e acima de tudo, um grande buscador espiritual, que tem uma jornada muito bonita que vocês vão conhecer. Ele está chegando em Curitiba, se instalando aqui na nossa cidade, mas está aqui no canal Realidade Fantástica, expondo sua mensagem aí para todos vocês do Brasil e de outros países que nos acompanham, que terão o prazer de conhecê-lo. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, Jair. Seja bem-vindo aqui ao Realidade. Obrigado, obrigado. Daniel, para o pessoal e nós, inclusive, te conhecer melhor, me fala, como é que começou a tua busca espiritual, esse interesse pela espiritualidade? Olha, acho que começou relativamente cedo, com talvez os meus 14, 15 anos, né, dando filosofia e tentando entender as questões fundamentais, né? Mas eu era um ateu muito ferrenho, na verdade. Ah, que interessante, você passou por essa experiência do ateísmo. Pois é, eu era muito crítico e gostava do Richard Dawkins, né, e todos os textos assim, né, críticos, né, de religião, espiritualidade, essas coisas, e era muito materialista, né? E aí, lendo, né, filosofia da ciência e filosofia da mente, gradualmente eu fui percebendo que o problema da consciência era a chave para entender muita coisa e era o furo do processo evolutivo, não era bem explicado. E aí fui lendo, estudando isso e falei, quero ser neurocientista, né, quero entender o cérebro para entender. E você chegou a enveredar pela neurociência? Na época eu estava no Rio de Janeiro, eu fui estudar matemática aplicada, aí entrei no laboratório de neurofisiologia de primatas e aí fui entrando por essa via, né, uma via mais quantitativa e mais científica. Aí, em pouco tempo lendo os estudos, eu sentia que eu não ia encontrar as respostas que eu buscava por ali, aí eu comecei a ler sobre psicodélicos, que eram pesquisas que tinham sido feitas e que depois cessaram. Aquelas pesquisas do Groff com o LSD. Isso. E eu falei, nossa, isso não está sendo estudado. E aí isso foi um ponto que eu comecei a questionar o paradigma científico em termos de obter essas respostas que eu buscava, né? Lendo filosofia da mente. Que bacana. Essa questão da filosofia da mente é interessante, né? Porque existe aquela dúvida, a mente é produtora ou hospedeira da consciência? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Né? Você chegou a alguma conclusão? Em relação a isso? Em relação a isso. Olha, me parece que, experiencialmente, né, com o tempo, que talvez os antigos realmente tenham razão, né, de que a mente tem primazia sobre o universo físico de uma maneira velada e que, né, todos os ditames místicos, né, de que o universo é consciência, o universo é mente, né, da filosofia idealista, seja do Oriente ou do Ocidente, me parece ser, né, a verdade oculta. Exato. Um físico como a mente Goswami puxa um pouco para isso também, né? Goswami puxa. E ele partiu, né, quando você vê os escritos, né, dos primeiros físicos teóricos, né, o Schrödinger, o James Jeans, né, o Pauli, o John von Neumann, todos eles, a descoberta da mecânica quântica convenceu eles de que a mente era, né, influenciava e determinava a coisa da verdade. Mudou um paradigma na ciência, né? De certa forma. Mudou o paradigma. E não só na ciência, nas humanas também, incidiu nas disciplinas humanas também, né? Porque mexeu com a filosofia, mexeu. Com certeza. Imagina. Eu sinto até que o desenvolvimento da psicanálise naquela época, o inconsciente, né, os diálogos entre o Paulo, eles estavam todos bebendo dessa mesma fonte, né? Ainda que eu sinta que a penetração, né, desses insights na cultura como um todo não aconteceu. Exato. De fato, ela ficou ainda uma coisa marginal, né? Os físicos como o amigo Goswami, eles são físicos marginais. Sim, marginalizados quando não vistos como figuras folclóricas, exóticas, quando não loucos. Quando não loucos, desconsiderados, né, no discurso do mainstream, né? E também os psicólogos pioneiros, né? Ainda tem poucas instituições, né, que formalmente estudam a psicologia transpessoal, né? Perfeito. Então isso é algo que existe um choque bastante significativo de paradigma. Antes de entrar no despertar espiritual, Daniel, porque a gente é fascinado por essa questão da psicologia também, você como psicólogo, eu gostaria que você falasse um pouquinho das cartografias de consciência, porque a gente começou com uma cartografia freudiana, que tem a sua importância, né?
Freud abriu as portas, mas muitos ainda estacionaram nela, né? Não consideram as outras cartografias que vieram depois, até chegar no Ken Wilber, com toda a sua proposta. Então você acha que a psicologia transpessoal, com uma cartografia já admitindo estados diferenciados de consciência, ela vai ter uma maior aceitação? Porque ela ainda não é totalmente aceita pelo establishment psicológico. Não. Olha, é uma boa pergunta. Eu tenho a sensação de que a nossa época ela vai demandar, né, cartografias ou mapas mais amplos, porque um número muito grande de pessoas está tendo experiências não ordinárias, estados alterados de consciência espontâneos. Existe várias linhas de pesquisa questionando a verdadeira natureza da psicose, tentando entender o que é realmente psicose. Será que é um estado alterado de consciência, né, talvez até com a funcionalidade de cognição quântica da mente afetando o ambiente através de sincronicidades, né? Então, pensando dessa maneira, que as pessoas estão tendo esses estados e que a psiquiatria, se ela for lúcida, ela vai ter que integrar eles no seu modelo. Então, acho que uma cartografia que reconheça estados não convencionais ou pós-convencionais, né, nos quais a mente ela não está centrada no corpo, mas ela se expande, né? Eu acho que essas cartografias vão ser necessárias. E aí, claro que o Ocidente beber dos mapas orientais, bom, é algo que já aconteceu, mas acho que até vai se intensificar, né? Como é que você não trabalha como o do Wilber, né? Que ele fez assim quase que um apanhado, né? Resgatou, né? Quase como um arqueólogo de todas as tradições e tentou fazer um modelo novo, né? Eu acho que ele integrou, fez um modelo novo integrando, né, todas as correntes orientais, as correntes psicológicas ocidentais. E aí, o que eu acho que falta é trazer a vivência desses mapas, né? Porque, claro, os livros estão ali, mas quando você tem... Isso é importante. Quando você tem um paciente ou uma pessoa que te traz um relato perturbado de uma experiência que ela não conseguiu compreender, é muito diferente, né? Poder ajudar ela no dia a dia, né? Que é o trabalho, digamos que tradicionalmente os mestres nas tradições formais faziam. Exatamente. Daniel, vamos falar de despertar espiritual. Como é que a gente pode, primeiro, conceituar o que é um despertar espiritual e diferenciar esse despertar espiritual de do mero movimento ordinário da consciência, que não chega a ser um despertar, né? Não chega a ser profundo como um despertar espiritual, é apenas uma aquisição de conhecimento, mas que fica ainda no nível objetivo. Então, não sei se eu me fiz entender. Como é que a gente pode conceituar isso? Talvez no uso assim, mais corrente do despertar, a gente pode dizer, né, que o processo de desenvolvimento de consciência, o desenvolvimento psicológico, ele tem vários estágios, e a passagem de um estágio ao outro, né, seja o desenvolvimento de uma criança, os primeiros movimentos da formação de um ego, até a adolescência, os estágios do Erickson, por exemplo, né, que cada passagem ela demanda um despertar, né? Então você toma consciência da tua natureza moral, você toma consciência da tua faculdade cognitiva com maior riqueza, e por aí vai. Então a gente pode usar da maneira ordinária desse jeito. Mas no nível transcendental, que é o nível no qual se usa no budismo, né, no budismo como moksha, no budismo Budi, né, Satori, né, no Zen, aí fala, né, de um salto para uma compreensão de a consciência entende o que ela é por trás do personagem que está sendo vivido, né, por trás de nós mesmos. Isso é interessante. Você já deve ter com certeza tomado contato com o Gurdjieff, que era um sábio armênio, né, e desenvolveu o quarto caminho. Ele falava também, ele tem uma cartografia dele, ele falava uma coisa interessante, que você tem dois tipos de sono, né? Você tem o sono da noite, com os sonhos, mas você tem também o sono do dia, você continua dormindo, você acorda, mas continua dormindo, porque você não acordou com o teu verdadeiro potencial. É mais ou menos por aí, tem um pouquinho disso, ou... Eu acho que essa metáfora do Buda fala muito forte, com ela também é a metáfora que o Buda usa quando ele responde o que ele é, né, ele é um desperto, né? E de fato, e a gente pode ver nas próprias vidas, né, o quanto da experiência do dia a dia, para a maior parte de nós, acontece um processo automático, né, com pouquíssima qualidade de percepções, né, a gente tem pouco domínio das nossas faculdades mentais, dos processos de pensamento, né. Então, de fato, dá para dizer, como você colocou e como o Buda apontou, que nós somos, sei lá, robôs orgânicos que ainda estão, na maior parte do tempo, pré-determinados, e isso talvez caracteriza a condição de passividade e de sofrimento, né? Que é uma observação que o Spinoza fez uma vez, né? Sem dúvida. De que é o fato da gente não ter compreensão de nós mesmos, ver como estruturas passivas que determinam a nossa dor, né, de ser como
vive, é vivido, Isso é né? vivido. É determinado. Exatamente. Agora, Daniel, você tocou num ponto bastante interessante e profundo, que é a questão do despertar espiritual ligado à tessitura da realidade, né? Alguns filósofos do idealismo alemão, por exemplo, falam, né, que muitas vezes a realidade é construída, né, que a mente é a priori, né? Então a mente molda, constrói a realidade. Kant falou um pouquinho disso, né, das formas, né, de percepção, né? Então não é você que molda, né, que organiza, que configura o mundo. Schopenhauer falou um pouquinho também disso, né, que o mundo ele nasce junto quando abre o olho para ver, né? Como é que a gente pode linkar esse despertar espiritual com isso que a gente está vendo aqui, né, que muitas pessoas não questionam, né, o homem mecânico, mas que alguns despertam, o que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o link com o despertar espiritual? Ou isso é o despertar espiritual? É interessante você fez o link com o idealismo alemão, eu gosto muito. Sim, apaixonante. Começa com Kant, né, que talvez ele foi... Kant é anterior a Fichte, Schelling, todas essas coisas. É anterior, né? E talvez foi a compreensão de que a mente era central no processo de constituição da realidade, né, que é o grande insight depois dos budistas, né, e do hinduísmo. E aí talvez o que chega no ponto culminante, né, do idealismo alemão em relação ao despertar, que é um livro que eu gosto muito, né, que é a Fenomenologia do Espírito, do Hegel, né, que é como se tivesse uma história, né, do espírito, a história da consciência. E a história da consciência tem vários estágios, né, onde desde ela partir de um ser unicelular até atingir um pouco mais de consciência, né, num ser um pouco mais complexo, e aí vários graus, onde a consciência gradualmente vai entendendo mais de si mesmo, vai percebendo mais do mundo, e talvez cada salto ontológico desse seja um despertar, né? E aí, no momento que a gente vive, né, que era o ponto final, por exemplo, da Fenomenologia do Espírito, que era a cognição absoluta, é o último capítulo, é o momento onde a pessoa, ou o homem, né, ou o ser, que pensava que estava restrito ao corpo e que o mundo era alheio a ele mesmo, na verdade reconhece que é uma consciência só que está na base dele, está na base do mundo e é o mundo. E aí a consciência desperta para o mundo autocriado por ela mesma. Fantástico. Talvez seja a consciência cósmica, o Exato. de iluminação. Poderia te fazer uma pergunta assim, eu vejo o mundo ou eu crio o mundo? Olha, para alguns, você, na verdade, o mundo, isso que nós vemos, está sendo formatado pelas minhas formas internas de percepção. Né? Não é um fenômeno dado, né? Ele é montado. Né? O que a gente tem é uma massa energética aí, se você olhar exatamente como é. claro. Então, essa coisa, eu estou vendo o mundo ou eu tenho uma participação na criação desse... Eu acho que, no início, né, para a maior parte de nós, a nossa experiência do mundo é relativamente passiva. Exato. Aí, gradualmente, quando, através de uma prática espiritual, meditativa, você ganha um pouco mais de maleabilidade em relação a poder gerar interferências na textura da realidade. Isso é interessante. São os processos, talvez, de observação quântica, onde você vai percebendo que você tem poder criativo, mas isso não é imediato, que era um ponto que o Gurdjieff dizia. Né? Sim. Você não tem liberdade inicialmente. Você até dizia que você não faz nada. Você não faz nada. Não faz. É simplesmente o karma que está fazendo. Exato. Né? E talvez o que vai acontecer, o que possa acontecer, é que à medida que a consciência vai se autocognizando, se auto-percebendo, ela vai se libertando das estruturas condicionadas e sendo capaz até de introduzir novas ordens causais e realizar, por exemplo, o que o budismo chama a natureza livre, a consciência pura, bodhicitta, e a partir disso ter uma possibilidade assim, de materialização no mundo que está muito além, né, da capacidade de qualquer pessoa no mundo, né, como os grandes mestres, os grandes gurus realizados eram capazes de fazer. Daniel, algumas vezes a gente tem aqueles insights muito rápidos, como diz aqui o nosso sócio fundador do Realidade Fantástica, o Marcos, né, quando tudo faz sentido. A grande questão é que a gente não consegue fixar isso, né? Não sei se você conhece, tem um guru brasileiro, que é o Prem Baba. Ele fala isso, que ele tinha experiências às vezes de samadhi, ele falava, mas eu ficava alguns segundos no paraíso, mas voltava para o inferno do ego. Então o problema é fixar, né? Você conseguir. Esse é um processo que é um debate, inclusive, que já foi debate de um ponto de discórdia entre duas escolas budistas. A iluminação é gradual ou ela é súbita? Verdade, né? Escola do Norte, Escola do Sul. Isso, né? Houve um debate grande aí. Né? Será que você vai experimentando até você fixar a iluminação suprema? Ou ela é súbita? Você é um ignorante e de repente você se torna um Buda? Olha, eu gosto muito da perspectiva do Ramana Maharshi, né? Que é um sábio indiano realizado. Fantástico. E o tempo todo ele apontava, né, para as pessoas que perguntavam para ele que a realidade já estava pronta.
que a iluminação era a própria realidade e que aquilo ali, se essa compreensão ela brotasse dentro de você, você perceberia que você é idêntico a isso, né? Então eu tenho a sensação, né, falando pessoalmente, que enquanto existe uma tentativa ativa de manter um estado fixo, seja ele qualquer estado, mesmo que seja um samadhi, por exemplo, que isso impede a emergência espontânea desse estado. É como se, eu acho que nós somos os nossos próprios obstáculos, né? Mas pode ser provocado, você sabe? Ou nós temos que tomar parte ativa na produção do samadhi, da iluminação? Estou falando de técnicas, de vivências, de... Olha, as minhas experiências meditativas mais profundas, elas vieram a partir de um texto cristão chamado Muito Não Saber, né? Que é um texto que fala muito de um processo de autoesquecimento, né? Que à medida que você se autoesquece, né? Que você se permite deixar o centro da consciência, né? Essa consciência assume as rédeas e ela por si só se mostra para ela mesma, né? Que é uma coisa um pouco mais... você sair um pouco do caminho, né? Porque a nossa visão ocidental ela é muito ativa, diretiva. É verdade. Então, eu vou meditar e vou, a partir de técnicas, processos... E quero controlar tudo. Exatamente. Eu sinto que isso vale até um certo ponto, mas acho que tem certos estágios onde o processo ele se inverte, onde a capacidade de você simplesmente surrender, né? Completo, ou entrega profunda, é o que permite que essa realidade pura ou total, né, que Vandana Maharshi chamava de Sahaja, né, o Sahaja Samadhi, né, que é no estágio natural, e que é paradoxal, porque não é algo que está além da nossa consciência normal, mas é a própria consciência normal compreendida apropriadamente. E foi o processo de vida dele, né? Foi o processo de vida dele. Ele não teve mestre. Ele teve mestre, né? O mestre foi a consciência em si, que é um ponto curioso, né, porque faz muito sentido que seja isso. É óbvio que a realidade igual à consciência, ela tem que ser a fonte dos ensinamentos, das filosofias, das religiões, né? Os indianos falam do Satguru, né? Que se você consegue reconhecer o Satguru, né? Esse mestre interior, ele por si só ele vai te guiando, né? É o que o Jung entendeu, o inconsciente inteligente, talvez seja Deus mesmo. Perfeito. E ele vai mandando sonhos, as mensagens, as sincronicidades, né? Então... tudo isso é fascinante, é fantástico. Do ponto de vista da neurociência, agora vamos falar um pouquinho de neurofisiologia. Que link que nós podemos ter com o despertar espiritual? O organismo, o fisiologismo acusa alguma coisa? Olha, a minha sensação é muito forte, minha sensação, a partir até dos escritos, né, dos neurofisiologistas que descobriram, né, que os dois hemisférios têm funcionalidades diferentes, né. O livro recente do Ian McGilchrist, né, que é um psiquiatra inglês que se chama Mestre e o Emissário, onde ele retoma a hipótese dos dois hemisférios serem realmente diferentes, terem valores diferentes, experiências do mundo diferentes. E a Jill Bolte Taylor escreveu aquele livro, Meu Derrame de Percepção. Fantástico, ela fala do derrame de luz, né? Derrame de luz. A minha sensação é muito vívida de que quando as funcionalidades do hemisfério direito, quando elas se ativam, elas trazem, digamos, elas desconstroem essas categorias do mundo, né? Você falou do Kant, né? Que são as formas nas quais a mente organiza o mundo, o espaço e o tempo. E as categorias são as estruturas mentais a partir das quais a gente... E talvez o que acontece é que quando o hemisfério direito ele acende totalmente, essas categorias e formas que parecem ser muito sólidas e rígidas, que elas são reificadas, elas são dissolvidas. Então o mundo é experimentado como um sonho porque ele é visto não como sendo real por ele mesmo. E foi a experiência da Voltaire, né? Que aconteceu através de uma patologia, né? Um derrame, né? Mas ao mesmo tempo ela experimentou, não vou dizer o nirvana, mas uma sensação oceânica, né? De beatitude. De beatitude, né? De iluminação. E é um ponto interessante, né? Porque o William James, né? Nas variedades da experiência religiosa, ele faz uma observação interessante de que não importa qual seja o fato de uma experiência emergir por causa de uma patologia, ou de uma droga, ou de uma prática, ou do que for, isso não define, não caracteriza a natureza essencial da experiência. A experiência, mesmo que venha de uma patologia, e aí pode ser uma patologia orgânica, uma patologia psiquiátrica, a experiência tem que ser validada por si mesma, por ela mesma, tem que ser investigada por ela mesma. Há aquele livro, você deve conhecer, que é clássico, do começo do século XX, final do século XIX, que é a Consciência Cósmica do Burke. Eu sou apaixonado
Richard Morris Book, né? E ali ele faz realmente uma história da consciência, né? A consciência simples do animal, a autoconsciência do homem e o terceiro nível, a consciência cósmica, que alguns conseguiram. E ali ele lista até pessoas que eu jamais pensei que pudessem ser consideradas, como o que escreveu Folhas de Relva, o poeta Walt Whitman, que era o favorito dele, que ele considerava no nível crístico, inclusive. Porque conheceu ele pessoalmente, deve ter sido muito influenciado. Eu fiquei fascinado. Então, até comprei o Folhas de Relva para ver. Então, eu gosto muito do Pilk, porque o modelo dele explica, bom, primeiro que inclui no processo evolutivo, e digamos, a nossa narrativa contemporânea, ela busca a evolução, o Cyril Aurobindo, né, colocou esse processo de iluminação dentro da teoria evolutiva, e também ele explica uma coisa, né, ele diz nos capítulos que o surgimento de uma nova faculdade tem, nos estágios prévios, um período provavelmente longo de instabilidade psíquica em vários dos seus membros, né? Até essa faculdade se assentar e se tornar natural, ou seja, dela emergir espontaneamente, né, nas crianças, por exemplo, talvez tenham vários séculos. Exato. E de entender, por exemplo, que os últimos, né, fim do século XIX, começo do século XX, viu uma ascensão, um aumento enorme de doenças mentais. Isso. E a gente está vendo uma cultura onde as doenças mentais estão se proliferando. Exato. Fale de um desenvolvimento de consciência, de um estágio no qual a gente vive está totalmente instável, porque o único caminho agora é passar para o próximo, né? Se manter nessas estruturas habituais, né, nas quais... Isso que você fala é muito interessante. Até temos um psicólogo, você vai conhecer ele, que é ligado também ao curso de transpessoal lá da Faculdade Espírita, onde a gente trabalha, que é o Mário Sérgio Silveira. Ele trabalha com essa questão, até onde você está preparado, trabalhando com doenças mentais, psicopatologias, a descobrir se é um processo psicopatológico mesmo, orgânico, fisiológico, ou ali você tem um processo transpessoal ocorrendo e que não está mal interpretado, precisa ser ressignificado, né? Isso é uma coisa que falta aos nossos bons doutores aí, né? Falta, né? Uma psiquiatria transpessoal que seja capaz de reconhecer, né, nas crises psíquicas, né, e nos processos traumáticos, psicóticos, a base espiritual deles, que está sempre presente, né? A maior parte das pessoas que têm psicose tem toda relatam processos arquetípicos, né? Atravessam um processo de desorganização a partir de traumas, de experiências de vidas sofridas e difíceis. Isso é nítido, mas existe uma abertura espiritual simultânea, né? Então, de que maneira as crises pessoais elas estão ligadas com o processo de abertura transpessoal? E, de fato, né, os relatos de experiências místicas, né, e aí a gente poderia entender coisas que aparentemente são impossíveis de entender. Por que normalmente as pessoas, quando têm transtornos psicóticos, elas dizem: eu sou Jesus Cristo. Visto de fora, parece absurdo, mas talvez seja a única maneira que a pessoa possa usar para relatar: olha, de alguma maneira, inconscientemente, eu consigo perceber que eu sou uma consciência cósmica, mas eu não tenho esses elementos. Nossa, sensacional, nunca pensei por esse lado. Ela tá tendo realmente. Só que ela está tendo essa experiência de uma maneira confusa. Confusa, né? Desestruturada. Desestruturada, né? mas emerge, né? Porque a gente pensa necessariamente que isso tem que vir de uma maneira segura, e estável e saudável, mas porque a história da evolução não é assim. As coisas surgem de maneira abrupta e mas por assim nós temos que repensar toda a psiquiatria, de certa forma. Olha, eu acho que as grandes mentes, eu acho que esses insights eles já estão aí, sabe, Jamil? A última leitura que fiz do Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, eu me surpreendi, não tem um capítulo onde ele fala das experiências no hospital psiquiátrico de Pugliese, né? E ele conta que ele começou a conversar com os esquizofrênicos e ele começou a ouvir eles, isso em 1905. Sim. E aí ele conta no livro que alguns dos pacientes dele se curaram. Ele contou isso para os supervisores, e os supervisores não acreditaram. Disseram: olha, se eles se curarem, eles não eram, por definição, esquizofrênicos. Então percebe que a implicação disso é porque são os dogmas centrais, né? Então é como se, isso é uma coisa que eu penso muito, o conhecimento ele é lento em termos da sua evolução, especialmente o conhecimento psicológico, não porque a gente precisa de mais dados e mais estatística e de mais conhecimento neurobiológico, não é isso. É porque existem certos filtros e certas barreiras cognitivas que impedem a gente de ver as coisas que estão à autoevidência. Agora eu vou te fazer uma pergunta provocativa, Daniel. Nós temos duas abordagens quando se fala em despertar espiritual. Uma são as técnicas não invasivas, que chama-se de naturais, né? Então você tem a meditação, você tem as técnicas, chegando até talvez na rendição, como você falou, né?
você já não tentar mais controlar o fenômeno, simplesmente receber, né? Sem interferir. E você tem também o uso de, como é que eu poderia chamar? De... Exato. Psicodélicos, psicoativos. Como é que você vê isso, né? Hoje, por exemplo, nós temos o que está realmente pegando mesmo é a ayahuasca, né? A gente vê que ela se espalhou, né? Cientistas experimentando, pessoas relatando que traumas foram superados, outros relatando experiências muito traumáticas. Como é que você vê essa questão dos psicoativos no despertar espiritual? Olha, E falando já da ayahuasca. Olha, eu gosto muito da posição do Albert Hofmann, né, que foi o descobridor, né, do inventor do LSD, onde ele coloca que são tecnologias, né, que podem promover a evolução da consciência dos indivíduos e da espécie. E as minhas experiências falam disso. Então eu vejo assim que um caminho inteligente, né, organizado através de uso periódico de certas substâncias para promover aberturas maiores, mas aí acompanhado por integração psicoterapêutica e um grupo que está trabalhando práticas espirituais, me pareceria ideal, né, mas me parece que negar o valor, né, das substâncias... Que muitos estão simplesmente fechando os olhos para isso, né? Pois é. Não quero. Não me parece lúcido. Eu acho bom, a minha primeira experiência mística que eu tive, a primeira abertura, né, que fez a transição de eu deixar de ser um cético materialista, entender que na verdade a realidade era a consciência, foi com a ayahuasca, com 19 anos. Né? Que interessante. Você sabe que isso tem uma tradição na Índia que fala do Soma. Não sei se você já ouviu falar. Que era e o Gurdjieff fala, né, no livro dele, na verdade, o livro do Ouspensky, que apresenta o Gurdjieff ao mundo, né, Fragmentos do Ensinamento Desconhecido, que o Gurdjieff fala para ele, olha, no Oriente nós conhecemos várias, ele chama de droga, ou psicoativos, né, usados para diferentes propósitos, sob a supervisão do mestre, para um determinado fim. Então isso supervisionado é uma tecnologia, como você falou. Sim, é que eu acho que esses conhecimentos eles se perderam no sentido de as culturas aborígenes, o mundo inteiro, eram substâncias sempre sagradas, porque a natureza era vista como sagrada. Né? Então os estados que essas substâncias provocavam eram honrados sem nada além de ter que ser agregado, era simplesmente holy, né? Exato. Sagrado mesmo. Perfeito. Olha, Daniel, a gente está chegando no final. Que conversa sensacional, viu? Estou tendo um prazer em te conhecer e o público também. Antes de terminar, eu quero perguntar se nós vamos falar do seu livro, mas antes disso, você atende, você clinica ou você dá aconselhamento? As pessoas que quiserem se reportar a você para palestra, para curso ou mesmo atendimento pessoal, podem entrar em contato comigo. Meu atendimento clínico é transdisciplinar. Claro, minha via principal é psicologia transpessoal, mas clinicamente é transdisciplinar. Também estou aberto para palestras, workshops, estou ministrando cursos. Perfeito, todos os seus dados já estão aparecendo aí. Tá legal. E fala um pouquinho desse livro aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Essa é a versão Encontro com o Absoluto. Isso. Ele está aparecendo em detalhe aí pro pessoal. Gostei muito dessa edição. Essa edição bem artesanal mesmo, muito bonita. Então, o Encontro ele foi escrito num período de um ano, mas ele traz ensaios e poemas de muitos anos, né? E de alguma maneira eu quis trazer uma visão poética e filosófica, né? Uma busca espiritual, mas tocando em temas universais, né? E aí falo de uma experiência que foi um divisor de águas para mim, quando eu tinha 26 anos, e que a partir daí minha visão de mundo se transformou radicalmente, e foi o que eu posso chamar de encontro com o absoluto, de que bonito isso, um encontro com o absoluto. Encontro com o absoluto, que eu acho. É o título do livro. É o título do livro, e que fala de que existe uma transformação radical de consciência iminente, né? Se não fosse por isso, as pessoas não estariam trazendo relatos desse tipo, e esse é um livro, mas tem vários outros. Quem quiser, como é que a gente adquire o livro? Acho que já tem muita gente interessada em pedir, como é que faz? Eu passo o link do site da editora. Já está aparecendo. Aí tem a versão em PDF, a versão artesanal, a versão convencional. Eu vou passar também o site do nosso canal do YouTube, eu e alguns colegas. Ele entra em mobile também, se a pessoa quiser ler pelo celular, assim? Se pegar o PDF, entra em mobile. É mobile, né? Olha aí, quanta facilidade, né? Encontro com o absoluto. Que livro deve ser sensacional, não posso falar porque eu não li, mas por tudo que você nos apresentou, né? Pela tua sinceridade, pelo teu conhecimento, eu estou louco aqui para ler, sabe? Olha, fico feliz e, bom, espero que as pessoas vou comprar, você não? E o livro foi a primeira parte do processo para até começar um crowdfunding recentemente, há pouco tempo, e para mobilizar um documentário que chama Rompendo o Véu, para falar de pessoas que tiveram experiências de despertar espirituais espontâneos e poder começar a construir uma nova narrativa. Sensacional. Que
está acontecendo. Você vai ter sucesso nesse documentário, Não tenha dúvida. E vai entrar na Netflix, hein? Opa, Previsão, né? Fazendo aqui, mas que assim seja, né? assim seja. Porque precisa. As pessoas estão precisando. Nós estamos percebendo isso através da realidade fantástica. Agora é o momento. Agora é o momento de novas narrativas. De novas narrativas. Daniel, para terminar, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos, talvez, uma superconsciência se experimentando através de vários corpos, mas talvez não está sozinho aqui para sempre. Perfeito, querido. Muito obrigado pela tua presença. Portas abertas. Você está intimado, não é nem convidado a voltar muitas vezes. Tem muito conteúdo, nós temos que falar sobre muitas coisas. Então o Daniel já vai ser um sócio VIP aqui do Realidade Fantástica. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, né, essa conversa maravilhosa, inspiradora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, aciona o sininho de notificação aí também no YouTube, visita o nosso site, né, está aparecendo aí o site, e sempre lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.